Olá, meus queridos e minhas queridas, meu nome é Lucas Rodrigues e esse é o canal Cine Horror 101. E hoje vamos falar de Bones and All, lançamento de dezembro que oscila entre o terror e o drama, com direito a doses generosas de sangue e violência. Para saber um pouquinho mais sobre esse filme, prepare-se para encarar seus medos e bora comigo! Elementos de terror em filmes de drama, elementos de drama em filmes de terror, ou os dois ali na mesma medida em filmes que fazem parte dos dois gêneros. Isso não é novidade nenhuma no cinema, porém ainda é algo raro o suficiente para se destacar quando aparece um desses por aí. E esse é justamente o caso do filme tema do vídeo de hoje, uma deliciosa mistureba de terror com um drama romântico de primeira. Algo que pode até parecer premissa de terrir, um terror com comédia. Lembra até um pouco a vibe da Noiva do Chuck, né? Mas acredite, não tem nada a ver com isso. Trata-se de um filmaço que chegou agora na reta final de 2022 e já foi lá para a listinha dos melhores do ano, na minha humilde opinião. E antes de eu continuar falando desse filme, aproveita aí para já ir se inscrevendo aqui no Cine Horror 101. Aqui eu tô sempre falando dos novos lançamentos do mundo do cinema de horror, tô sempre falando dos filmes clássicos e dando dicas de filmes para tu nunca ficar sem assistir. Se inscreveu já? Então, bora falar desse filme. Bones and All, dirigido por Luca Guadagnino, recebeu no Brasil o título de Até os Ossos e foi lançado por aqui no dia 1º de dezembro, só alguns dias depois da estreia lá nos Estados Unidos. Baseado num livro de mesmo nome, o filme conta a história de Marion, uma adolescente que logo no início nos é mostrada como uma jovem pobre e tímida com alguma dificuldade de se enturmar com os amigos na escola. Logo nos primeiros minutos do filme, a gente já é apresentado a esse lado sombrio da Marion, numa cena que pega o espectador de surpresa ao mesmo tempo em que prepara a gente para tudo que vai vir pela frente. Um tempo depois desse acontecimento, a Marion se vê abandonada pelo seu pai e, sem ter muito para onde ir, ela resolve ir atrás da sua mãe, que ela não chegou a conhecer. No caminho, ela encontra o Lee, o personagem interpretado pelo Timothée Chalamet, que vai acompanhar ela até o final do filme. E nessa jornada aí dos dois, algo que não vai faltar é homicídio e derramamento de sangue. Bones and All é um filme cujo foco é, antes de mais nada, a relação da Marion com o Lee. Relação essa que se desenvolve em meio aos percalços da jornada de ambos, que acaba se tornando uma só, ao longo da qual os personagens vão se descobrindo e se afeiçoando cada vez mais um ao outro. Nesse sentido, o filme adquire o tom de um drama centrado em relações humanas. Em última análise, no amadurecimento dos dois jovens na busca pelo que eles desejam, algo que de início nem mesmo eles sabem o que é. Agora, junte a isso um nível bem considerável de violência gráfica e temos um filme que consegue ser tão comovente quanto perturbador e que se destaca tanto pela forte carga dramática quanto pelo horror visceral. E é interessante ver como o elemento do terror ele se encaixa nessa história sem parecer de forma nenhuma deslocado ou sem sentido ou feito de uma forma mais apelativa, por assim dizer. Afinal, não trata-se somente de uma adição, é a parte central da história, de uma certa forma. Na medida em que esse lado sombrio da Marion é justamente o gatilho a partir do qual toda a história se desenvolve e é algo que vai permeando ela inteira. Ainda que, claro, não seja exatamente o foco principal da narrativa, como eu comentei antes. Nesse sentido, o papel do terror, da violência gráfica, da parte sobrenatural, digamos assim, soa bem ambivalente. Por um lado, trata-se da problemática central a partir da qual toda a história é construída, e por outro acaba soando como algo secundário, conforme a relação dos dois personagens vai ganhando proeminência. Pode-se dizer, portanto, que é uma história que ela parte de uma premissa de terror e é construída em torno dela, mas ao mesmo tempo a narrativa vai focar mais na parte dramática, numa mistura que aqui dá extremamente certo. Mas assim, dito isso, Bones and All ainda é um filme que fica um pouco aquém de outros dramas com elementos de terror. E aqui eu acho que vale citar o excelente O Diabo de Cada Dia, de 2020, e também o clássico Onde os Fracos Não Têm Vez, lá de 2007. Em Até os Ossos não tem lá muita coisa excepcional para se ver, não tem grandes reviravoltas, revelações ou plot twists de qualquer forma, nem grandes inovações em termos de drama, muito menos de terror. Mas claro, mesmo assim é um filme que faz muito bem aquilo que se propõe, bem o suficiente para não ser considerado só mais um filme bom. Ele não tem aquele algo necessário para ser considerado minimamente excelente, mas também com certeza fica bem acima da média, por assim dizer. Em resumo, trata-se de um filme bem bonito, um filme belo em diversos sentidos, de uma sensibilidade notável e de uma honestidade crua ao tratar dessas relações entre jovens protagonistas em vidas regadas à violência.
Não é um longa que sofre com nenhum romantismo idealizado, do tipo que a gente geralmente vê nesses filmes de drama teen ou coisa do gênero. E de quebra ele ainda consegue ser criativo o suficiente para incorporar esses elementos de terror de uma forma que faça sentido, que seja orgânica, tão interessante quanto brutal. E bom, para falar um pouquinho mais sobre esse filme, e principalmente sobre a minha interpretação pessoal do mesmo, eu não tenho como não entrar aí no trecho com spoilers. Então, se tu ainda não viu o filme, por mais que esses spoilers sejam mínimos, para falar a verdade, eu indico que tu pare o vídeo por aqui e volte depois de ter assistido, beleza? Então, Bones and All é um filme que tem a sua carga dramática aumentada por um questionamento filosófico que a gente geralmente vê em filmes de vampiros, embora esse longa aqui não seja, na verdade, sobre essas criaturas, e sim sobre canibais patológicos que precisam comer carne humana para sobreviver. É um questionamento que envolve aquela velha pergunta que a gente geralmente se faz em muitos filmes de terror: até onde a gente iria e o que a gente seria capaz de fazer para sobreviver. Nos filmes de vampiros, e é por isso que eu citei eles aqui, a gente geralmente vê essas criaturas ali lutando contra a sua própria natureza para evitar matar os seres humanos. Algo que aqui aparece de uma forma parecida, embora toda a questão do questionamento e da culpa não venha antes dos protagonistas abaterem o seu jantar, e sim depois, quando eles já estão saciados e começam a pensar nas vidas que eles destruíram, nas famílias dessas pessoas e em tudo que envolve essa vida de assassinato. E é incrível como nesse filme a culpa é algo quase palpável, um sentimento muito bem trabalhado, possivelmente aquele que o filme mais dedica tempo para explorar. A gente vê a culpa no pai da personagem principal, quando ele a deixa. A gente vê a culpa nela, quando ela tá lá se alimentando das pessoas. A gente vê a culpa no Lee, por tudo que ele fez pra família dele. E a gente vê a culpa na mãe da Marion por ter transmitido pra ela esse gene canibal. E ao meu ver, é na forma como ele trabalha esse sentimento que reside um dos maiores méritos desse filme. É uma dor mostrada de tal forma que é verdadeiramente angustiante a gente ver os personagens naquela situação, totalmente desamparados, sem ter a quem recorrer e sendo completamente consumidas por esse sentimento. A partir disso, me parece que a luta dos personagens contra esse sentimento de culpa e contra seus traumas do passado, numa jornada ali bem sangrenta em busca de alguma forma de realização, é justamente o ponto crucial da narrativa. Por isso tudo, Bones and All acaba sendo, no fundo, um filme sobre a busca por amor, conforto e felicidade por parte de pessoas que vivem com sentimentos de culpa e frustração que os atormentam dia e noite. A questão no canibalismo, assim, me parece ser uma metáfora para esses sentimentos e para os traumas dos quais eles são causa e consequência. E se o canibalismo remete a esses traumas e a esses sentimentos, a própria violência gráfica acaba dando aquele choque justamente para mostrar o tamanho do impacto que toda essa situação tem nas próprias pessoas que sofrem com esses sentimentos, quanto nas pessoas que as rodeiam. No final fica uma poderosa mensagem de que, apesar de a gente muitas vezes não conseguir se livrar desses sentimentos ou dos nossos traumas do passado, ainda é possível encontrar algum conforto e felicidade nas pessoas que a gente ama. Bonitinho pra caralho, né? Bom, eu não sei se essa minha interpretação fecha com aquele final do filme, que convenhamos, né? Foi bem brutal e nada feliz. Porém, ao longo da narrativa, foi isso que eu consegui extrair enquanto mensagem do filme. Se tu teve uma opinião diferente, uma interpretação diferente, comenta aqui embaixo pra gente debater, beleza? E por hoje era isso, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado por ficarem aqui comigo até agora e não se esqueçam de deixar aquele like aqui embaixo caso vocês tenham curtido esse vídeo. Também não deixe de se inscrever aqui no Cine Horror 101, caso vocês ainda não sejam inscritos, para não perder nenhuma das novidades aqui do canal. Dito isso, tenham todos ótimos pesadelos e até a próxima!